Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao 40. Todos acharam? Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Graças nós te damos, Senhor, por essa linda palavra. A palavra de Deus, ela é poética. Eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra do Senhor. Desde a minha mais tenra infância na fé, desde os primeiros dias da minha conversão, eu me agarrei a essa palavra. Eu ficava com ela realmente sentado na minha cama, lendo-a, abraçado com a minha Bíblia e beijava a minha Bíblia. Experimente fazer isso. Quando você beija essa palavra aqui, você está beijando a Jesus. Porque essa palavra é a expressão exata do ser de Deus. E o que essa palavra nos mostra? Que Deus, Ele tem por essência, Ele tem por natureza a misericórdia. O nosso Deus é um Deus misericordioso em todo o tempo. A Bíblia diz que a misericórdia dele dura para sempre. Então quero dizer que essa palavra hoje, ela é para todos nós, mas ela começa direcionada àqueles que ainda não conhecem, através de uma experiência pessoal, ao Senhor. Eu, quando cheguei a uma igreja cristã, uma igreja evangélica, eu não conhecia Jesus. Eu conhecia Jesus de ouvir falar. Eu tinha grande admiração pela pessoa de Jesus. Mas quando chegou o momento de um encontro meu com Deus, Deus se revelou a mim e tocou a minha vida espiritual, fazendo com que a partir daquele dia em que eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, nunca mais a minha vida fosse a mesma. Deus mudou radicalmente a minha vida, mudou a minha história. E uma das coisas que eu aprendi nessa experiência, e isso é traduzido pela palavra de Deus, isso precisa ser entendido por nós e conhecido de todos aqueles que se aproximam de Deus, é que Ele é um Deus perdoador, é que Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que se importa com você, Ele é um Deus que está preocupado em te salvar, Ele está preocupado em corrigir talvez os erros ou as consequências dos erros que você tenha cometido. Ele é um Deus determinado a te amar e por te amar também te restaurar,
te tirar de sob, né, um jugo opressor. Deus não tem prazer em que ninguém esteja abatido, entristecido, humilhado, se sentindo limitado. E essa palavra, então, em primeiro lugar, é você saber que está aqui, você que está aqui pela primeira vez, essa palavra é direcionada primeiramente aos que estão aqui pela primeira vez, para que conheçam a Deus, para que conheçam esse Deus vivo e verdadeiro, que nos enviou seu Filho Jesus para nos reconciliar com Ele, como um Deus vivo e como um Deus de amor, como um Deus de misericórdia, que é um Pai, mas um Pai de verdade, um Pai que ama mesmo, um Pai que nunca nos deixa, um Pai que nunca nos desampara. Ele nos ama quando estamos acertando, Ele nos ama quando somos gratos, Ele nos ama quando somos ingratos, Ele nos ama quando erramos, porque é como eu disse na oração, o amor dEle por nós é maior do que as nossas imperfeições, do que as nossas falhas todas. Então mesmo quando você falha, quando você peca, quando você ofende ao Senhor, Ele tem a capacidade de continuar te amando. E isso é algo intrínseco à natureza dEle, é algo próprio do coração, do espírito dEle. Ele é um Deus que nos ama incondicionalmente. Então, o primeiro aspecto é essa palavra falar ao coração daqueles que estão aqui hoje pela primeira vez e que talvez ainda não conheçam o Senhor. O Senhor está te atraindo para realmente derramar sobre a sua vida o amor dEle. Fazer com que você conheça de forma espiritual quem Ele é e qual é o plano que Ele tem para a sua vida. É um plano maravilhoso de te perdoar, de te tirar talvez debaixo de um jugo, de um céus de acusação, de peso, de condenação, porque Ele perdoa as nossas falhas, Ele nos livra das acusações, dos intentos dos nossos inimigos espirituais, e também Ele revela a nós o seu amor, nos dando uma luz, uma direção a seguir. A partir do momento em que eu me acheguei a Deus e Deus me aproximou dEle, eu pude perceber que Deus tinha um plano para a minha vida, Deus tinha uma caminhada para mim. Ele queria viver comigo dia após dia, mês após mês, ano após ano. Ele entrou na minha vida para ser o Deus da minha vida e Ele haveria de me acompanhar agora até o céu. E eu entendi isso e me agarrei a isso, até porque não existia outro caminho, não existia outra esperança em mais nada ao redor da minha vida. Então, o primeiro aspecto é essa palavra falar ao coração desses que estão aqui pela primeira vez, dizendo, o Deus que está te envolvendo, o Deus que está te atraindo, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus Pai que se compadece de você, que quer usar de misericórdia para com você. A segunda classe de pessoas a quem o Espírito Santo está falando nessa manhã através da minha vida é aqueles que foram abatidos. É aqueles que estão, de alguma forma, se sentindo debilitados através de um problema pessoal, de família, um problema emocional, um problema sentimental. Você perdeu alguém, perdeu um familiar que faleceu, perdeu uma pessoa que você amava e que foi embora, te deixou, alguém te decepcionou, alguém tem te humilhado, alguém tem te feito sofrer muito, né? Na família. Às vezes é um problema financeiro, é um problema de uma derrota a nível profissional. Essa palavra aqui, ela nos dá instruções acerca de como vivemos as provas, de como enfrentarmos esses momentos que existem na vida até mesmo dos cristãos. Essa palavra aqui diz num certo momento que o Senhor permite que nós vivamos algum tipo de derrota aparente. Algum tipo de problema que nos faça sentir derrotados. Algum tipo de problema que nos aprisione, que nos faça nos sentirmos impotentes, né? E se nós soubermos nos posicionar diante de Deus nesses momentos, se nós conseguirmos, mesmo nesse tempo, crermos que Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que se compadece de nós e tem o poder de nos restaurar, então nós vamos conseguir suplantar as nossas aflições, porque Ele é o Deus também da esperança. E eu quero dizer para você que veio aqui
nessa manhã chuvosa, buscar a face do Senhor. Há esperança para o seu futuro. O futuro que Deus tem para você é um futuro de paz, é um futuro bom, é um futuro glorioso, cheio da vida de Deus, cheio de vitórias para contar, porque são as suas vitórias contadas é que testemunham e glorificam a respeito do amor e do poder de Deus. Quem recebe, dá um aplauso ao Senhor. Então, a segunda classe de pessoas são essas pessoas que estão abatidas. E existe ainda uma terceira classe de pessoas a quem Deus está falando. Ou seja, Ele está falando com todo mundo. Ele quer alcançar todo mundo, porque Ele ama todos que estão aqui. E talvez não exista nesse momento, na sua vida, um processo de abatimento. Você está em paz, você está bem, você está feliz, você está realizado, você está agradecido a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito por você. Mas Deus quer dizer a essa terceira classe de pessoas que Deus trabalha por ciclos, e em cada ciclo da nossa vida, Ele nos projeta para algo ainda maior e algo ainda melhor. Então, ainda que você esteja agradecido e satisfeito com o nível de vida espiritual, com o nível de relacionamento que você tem hoje com Deus, Deus está te dizendo nessa manhã: eu ainda tenho mais para você. Eu desejo derramar mais da minha vida, mais da minha graça, mais do meu amor, mais da minha sabedoria, mais das minhas bênçãos, mais da minha unção sobre a sua vida. E se alguém crê e recebe, diga obrigado, Senhor, dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Obrigado por isso, Jesus. Por que isso? Porque ao analisarmos a criação, como diz o livro de Romanos, ali no livro de Romanos, o Espírito de Deus diz que Deus se revela também através da criação ao homem. E ontem Deus estava me ministrando através da criação. Eu e o pastor Marco Aurélio fomos ao Jump, lá em Sumaré, e voltamos debaixo de chuva. E quando cheguei em casa, fui preparar a palavra, fui orar por você, pelo culto, por todas as igrejas de El Shaddai, por todas as igrejas de Cristo, porque sempre antes de preparar uma palavra, de entrar na presença de Deus, a gente precisa ter um tempo de intercessão, né, pedindo a Deus que nos visite, que Deus nos toque, que Deus fale conosco, porque que adianta eu vir aqui falar uma palavra de Deus que eu escolhi? Não vai adiantar nada. Mas terá grande valia se Deus direcionar uma palavra aos seus filhos. E a palavra que Deus me direcionou enquanto eu estava preparando lá, foi essa aqui. Debaixo de um processo de uma chuva torrencial. Não é nem comum chover nessa época, mas estava uma chuva muito grande. E isso mostra o quê? A bondade, a misericórdia de Deus, que se renova, que se estabelece através de ciclos. Preste atenção nisso, principalmente você que está passando por um ciclo ruim, por uma fase difícil na sua vida. Deus trabalha com ciclos, Deus trabalha com fases, Deus trabalha com tempos na nossa vida, com estações. E a natureza nos mostra isso. Tem uma noite que às vezes é fria, é escura, é sombria no que diz respeito ao dia que haverá de sucedê-la. Mas logo depois disso vem o dia. E com o dia vem a renovação das misericórdias do Senhor. Porque cada dia em que nós abrimos os olhos e acordamos e podemos louvar a Deus por estarmos na presença dEle, significa um dia novo que Deus fez para que nós desfrutemos dEle, um dia novo para que nós possamos nesse dia louvar a esse Deus que nos dá vida, que nos permitiu abrirmos os olhos, levantarmos da nossa cama, celebrarmos as coisas boas que existem nesta vida e neste mundo, e a principal delas é a presença de Deus na nossa vida. Mas o que representa esse dia? Esse dia representa uma folha em branco, para você escrever uma história nova. Se o dia de ontem foi o dia mau, o dia de hoje vai ser um dia extraordinário. Quem crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, já é um dia extraordinário.
Porque você começou esse dia na presença de um Deus que te ama, de um Deus que te tirou da cama, que te atraiu. Sabe o que eu oro sempre de madrugada, quando estou preparando a palavra? Senhor, envia os teus anjos para acordar os teus filhos. Desculpa aí, tá, se eu estou perturbando o seu sono. Mas é para o seu bem. É para o seu bem. Eu falo, Senhor, ajuda os teus filhos a acordarem. Faz eles acordarem no horário certo para poder vir para o culto. Por quê? Porque essa é uma oportunidade maravilhosa de nós percebermos que Deus nos dá novas oportunidades todos os dias. Então Deus está te dando hoje a oportunidade de entrar na presença dEle, de adorá-lo e de construir já através dessa atitude uma semana excelente para você. Uma semana de paz, uma semana cheia de graça, cheia de novidades boas. Não sem algumas provas, não sem algumas lutas, mas sempre com a certeza da vitória. Porque aqueles que estão em Cristo, eles serão sempre, sobre todas as situações, sobre todas as circunstâncias, sempre mais do que vencedores. Amém? Então, após uma noite, vem um dia. Após o inverno, que às vezes é frio, é desconfortável, é difícil no inverno, principalmente quando está garoando, levantar cedo para ir trabalhar, sair de casa, deixar o conforto do lar. E essa é uma fase que muitos eu sei que oram no seu espírito e falam, ai Senhor, faz esse frio passar logo. Até porque eu sei que muitos vivem numa casa que não é muito quente, que não tem calefação. As pessoas menos favorecidas nessas épocas são as que mais sofrem. Eu fico pensando, eu tenho uma casa quentinha, eu tenho uma torneira que sai água quente se eu quiser, para lavar o rosto. Mas quando eu estou ali com a minha mãozinha debaixo da água quentinha, eu estou pensando nas pessoas que estão lá debaixo da ponte. Porque uma das coisas que esse Deus vivo faz na nossa vida é tirar de nós a indiferença, para estabelecer no nosso coração a compaixão dEle. E Ele é um Deus que se compadece de todos e gostaria que todos tivessem aguinha quentinha para lavar a mão. Mas isso não depende só de Deus, depende também de nós aprendermos a amá-lo, de nós aprendermos a honrá-lo, de nós nos abrirmos para recebermos esse amor dEle e vivermos sempre, como disse o pastor Anderson aqui, muito usado pelo Espírito Santo, sempre com gratidão. Porque temos que ser gratos em todos os momentos, quando tem a água quente, mas também quando ainda não tem. Não é sempre que eu tive água quente para lavar a mão. Mas quando eu não tinha, eu já servi o Senhor. Eu já o amava. E já o agradecia por ter água na minha casa. Porque tem gente que não tem nem água para beber, nem para tomar banho. Você consegue compreender? Isso é um confronto para essa natureza ingrata, que não é sua, é a natureza do ser humano. O ser humano muitas vezes não consegue entender qual é a mente desse Deus maravilhoso. Qual é a mente desse Deus Pai? Qual é a mente desse Deus que nos dá tudo generosamente, graciosamente, porque não somos merecedores de absolutamente nada. Porque recebemos? Porque Ele nos ama. Porque recebemos? Porque Ele é bom. Porque recebemos? Porque as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. E porque hoje as misericórdias dEle se renovaram sobre você, você está começando uma semana abençoada, feliz, próspera, e você está começando um novo ciclo, um novo tempo na sua vida. Amém? Porque a vida é assim com Jesus. É uma vida de ciclos. O dia sucede a noite, o verão sucede o inverno, o outono, que às vezes é feio, fica aquele vento gelado, tudo uma secura terrível, as árvores ficam sem folhas, a cidade fica mais cinzenta do que ela normalmente já é. Mas o que vem logo depois desse outono? Vem o inverno e logo em seguida vem o quê? A primavera. Então, o que esse dia sombrio, o que a noite anterior chuvosa trouxe consigo? Não foi só o desconforto do frio, não foi só esse desconforto de você ter que vencer a chuva hoje para vir para a presença de Deus. Mas Ele traz consigo, dentro do contexto da fé, dentro de uma visão espiritual, a certeza de que depois de um dia desse, virá um dia ensolarado, virá um dia florido, porque essa chuva que está caindo torrencialmente é para preparar uma nova primavera na tua vida. Quantos recebem? Dá um aplauso a Jesus.
Às vezes estamos vivendo o vale, estamos vivendo o deserto, estamos vivendo o tempo da seca, estamos vivendo o tempo do frio na nossa alma, e a gente não entende que isso não vai durar para sempre. Eu quero te dizer, essa tua aflição, essa tua angústia, esse teu deserto, esse teu cativeiro, ele já tem segundo, minuto, hora e dia marcado para acabar. Quem recebe? Dá um aplauso ao Senhor. Olha o que ele diz assim, aqui ó, versículo 31. O Senhor não rejeitará para sempre. José ficou muito tempo preso numa masmorra, sendo inocente. Mas Deus não deixou ele na masmorra a vida toda. Não conta a palavra de Deus, José morreu na masmorra. Davi ficou lá perseguido, tirando consolação, tirando ânimo e fé de onde não existia, porque ele era o que estava com a alma mais abatida no meio daqueles 400 homens, abatidos, entristecidos, endividados, que estavam com ele na caverna de Adulão. E diz que ele ficou preso naquela caverna por muito tempo, porque Saul queria matar, então se ele saísse da caverna ele podia morrer. Ele estava refém naquele lugar, estava cativo naquele lugar, e Deus estava permitindo aquilo, porque aquele lugar onde Davi estava preso, era também um tempo de preparação na vida de Davi, para que ele formasse um grande exército, e para que ele viesse realmente a ser um grande rei. Então, nós temos que entender os momentos de prova, os momentos de aflição, os momentos dos nãos de Deus, como momentos onde Deus está querendo nos fazer mais parecidos com Jesus. A Bíblia diz que ele foi um homem de dores, que sabe o que é sofrer. E nós precisamos aprender a sofrer. Nós precisamos aprender a passar pelas dificuldades. Porque se nós não aprendermos essa lição, as dificuldades vão se repetir. Se nós não aprendermos a passar pelas dificuldades, pode ser que no meio dessas dificuldades nós murmuremos contra Deus e percamos essa graça de estarmos diante dEle. O pastor Anderson enfatizou muito aqui a murmuração. Eu quero dizer, esse texto aqui ele diz que na prova não se deve murmurar. Na prova se deve guardar o silêncio. Ele fala para o homem, olha o que está escrito aqui, ó. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ou seja, sempre há uma esperança quando nós estamos com Jesus. Tudo que existe de deserto, de tristeza, de dor na sua vida, de aflição, tem uma esperança. Qual é a esperança? De que Deus vai mudar a sua sorte. De que Deus tem dias melhores para você. E por que isso? Porque Ele nos ama. Porque Ele deseja nos abençoar. Amém? Ele deseja nos levar ao êxito. Ele nos deseja restaurar. Porque a nossa restauração glorifica o Senhor. A nossa restauração, ela realmente é o objetivo de Deus em nos atrair. Ele nos chama para nos restaurar, Ele não nos chama para deixar-nos humilhados. Ele nos chama para uma restauração. E o dia dessa restauração, quando Ele chega, mesmo que seja sucedido de muito tempo de espera, de muitos anos de espera, Ele é um dia glorioso, que nos faz esquecer de todos os outros dias em que nós sofremos. A Bíblia diz que uma mulher sofre carregando um bebê na sua barriga, durante 9 meses, e ela tem dores, ela tem contrações, às vezes ela tem sangramentos, ela tem momentos de aflição, ela é assaltada pelo medo de perder aquela criança, ela vive muitas angústias enquanto está gerando um novo ser humano. Mas ela diz que quando aquele ser humaninho, lembrou de algo, né? Quando aquele ser humaninho lindo nasce e dá aquele... ela esquece de tudo. Aquilo é tão maravilhoso que ela esquece dos 9 meses de angústia. A apóstola Cláudia teve um negócio na gestação da Raquel,
que tinha que ficar de madrugada, tinha coceira nas pernas. E no inverno precisava botar o pé dentro de um balde de água gelada. A única coisa que acalmava a coceira que tinha durante a gravidez era levantar no pé, era no pé a coceira. E não era micose. Era um efeito colateral da gravidez. Ela tinha que botar o pé dentro da água gelada. E ela levantava no meio do frio, tirava todas as cobertas, ia para o banheiro, sentava na beirada da banheira e punha os pés dentro da água gelada no frio. Você imagina, com gelo, né? Então, às vezes a nossa alma, nesse processo da aflição, da dificuldade, da prova, é o que está gemendo. Mas Deus está dizendo assim, não enfrente a prova com a tua alma, porque ela não vai subsistir, ela não vai sobreviver. Enfrente a tua prova no poder do meu Espírito. Deus vai te capacitar a ser forte. Pode aplaudir Jesus, é para Ele esse aplauso. Todo aplauso aqui é para o Senhor Jesus. Todo aplauso aqui é para o Espírito Santo que está nos ministrando e para o Pai que nos enviou o seu Espírito. Amém? Ele diz, enfrente as provas de forma espiritual, com fé. Olha o que diz o versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Em vez de você deixar a sua alma gemer, em vez de você deixar a sua alma murmurar, ordene a sua alma que glorifique a Deus, que agradeça ao Senhor por aquela dificuldade, porque ela veio com o propósito, não de te derrotar, mas sim de te aprovar. As provas não vêm com o objetivo de nos derrotar, as provas vêm com o objetivo de nos aprovar, de nos fazer melhores. Ninguém presta uma prova para concurso da Secretaria da Fazenda, para fiscal de renda, para oficial do Estado, para ser reprovado. Nenhum jovem que está se preparando aqui para o vestibular, está se preparando lá no cursinho, estudando intensamente dia e noite, está lá se preparando, dizendo, o dia que eu fizer essa prova eu vou tirar 0, eu vou ser reprovado. Não, você está se preparando para entrar na faculdade. Então, quando Deus nos permite passar por provas, quando Deus nos permite atravessarmos um deserto, Ele quer nos preparar, Ele está nos preparando para entrarmos numa terra prometida. O que esse dia chuvoso diz que vai acontecer daqui algumas horas? Que vai vir um sol, que vai nos fazer glorificar a Deus, que vai vir um dia lindo, fazer com que o sol faça com que floresçam na terra as flores que já foram fecundadas por essa chuva que desceu no dia anterior. Então, às vezes, os momentos onde nós estamos em trevas, onde nós estamos abatidos, onde nós estamos no chão, onde nós estamos, como ele disse aqui, com a boca no pó, humilhados, é o tempo onde começa a nascer para nós uma esperança. Principalmente se eu conheço o Deus da esperança, principalmente se eu decido esperar diante dEle em silêncio. Sabe por que desse silêncio aqui? Porque Deus não fala conosco enquanto a nossa alma está gritando e gemendo. Deus espera que nós nos aquietemos, que nós fiquemos em silêncio, para ouvirmos não as vozes do mundo, não as vozes dos amigos de Jó, não as vozes da nossa própria alma. Ele fala conosco quando nós nos aquietamos, quando nós nos entregamos totalmente a Ele, dizendo, Senhor, eu sei que essa prova está muito difícil, mas eu não sucumbirei nela, porque o Senhor me ama. Porque está escrito que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então ontem eu chorei muito, eu sofri muito, mas hoje é um novo dia, e até o final dessa tarde eu terei muitos motivos para sorrir. Dá um aplauso a Ele. Precisamos entender que esse Deus diante do qual estamos é um Deus criador. Então Ele cria e recria. Ele cria e descria o que Ele quer, porque Ele é soberano. A Bíblia diz que tudo Ele faz como lhe agrada. E Ele tem o poder de fazer com que uma pessoa pereça, caia. Não que Ele faça isso de bom grado. Aqui está dizendo, Ele não tem prazer na aflição de ninguém, no sofrimento de ninguém. Mas às vezes os nossos pecados, o desconhecimento de Deus nos faz errarmos. Por isso que Ele diz aqui no final do versículo, no versículo 39, se alguém tiver que se queixar de alguma coisa,
Queixe-se dos seus próprios pecados. Se você está sofrendo, foram os seus próprios erros, as suas escolhas equivocadas, as coisas que você fez sem a direção de Deus, é que te levaram a sofrer. Ou você, ou seus pais que vieram antes de você. Mas não adianta ficar lamentando o que já passou. Não adianta, como diz o ditado popular aí, chorar o leite que já foi derramado. Tem hora que cessa o choro e começa a nova fase de esperança, que é essa primavera, que é esse verão agradável, onde a gente vai com as crianças para a praia molhar o pezinho na água, né, pastor Anderson? Que bênção. Vem esse tempo onde você não vai estar mais contando as suas dores e pedindo oração para alguém. Você vai estar no altar dando testemunho das coisas maravilhosas das quais Deus te restaurou. Vamos dar um aplauso a Ele? Pastor Anderson falou da importância da gente lembrar como a gente chegou. Eu cheguei chorando. Eu cheguei pedindo oração até para mendigo. Vinha um mendigo pedir um pão na minha casa e eu falava, está aqui o pão. Mas peça a Deus que Deus restaure a minha família. De tão destruído que eu estava, de tão arrasado que eu estava. Eu queria ser restaurado de qualquer maneira. E é importante isso, nós desejarmos essa restauração de Deus. Sabemos que Ele é um Deus de restauração. Ele não é um Deus de pessoas prostradas. Ele é um Deus de pessoas que se colocam de pé diante dEle. Tanto é que a palavra diz, desce ao vale e põe-te de pé, que eu falarei contigo. Então Deus gosta daqueles que creem, daqueles que sonham, daqueles que desejam renascer das cinzas. E nós precisamos aprender isso, que o tempo de ficar nas cinzas não será abreviado pela nossa indignação contra Deus, nem pela nossa murmuração contra Ele, nem por uma lamentação vazia que vai dizer, ó céus, ó dor, ó vida, realmente não tenho sorte. Né? Não, isso não edifica, isso não constrói. O que constrói nessa hora é você confiar no amor de Deus. É você acreditar na palavra dEle, que diz que Ele é um Deus de muitas misericórdias, de misericórdias eternas, ou seja, não acabarão nunca, e ainda se renovam a cada manhã sobre aqueles que creem nele e que o buscam. Então tem esperança para qualquer área da sua vida, onde você está fragilizado, onde você está abatido, onde você está humilhado. Por quê? Porque a palavra dele, que não mente jamais, diz, ele não ficará para sempre cativo. Ele não vai ficar sempre prostrado. Ele não vai ficar sempre debaixo de opróbrio, de humilhação. Ele não vai ficar caído para sempre. O prazer de Deus é nos levantar. Dá um aplauso a Ele. Mas eu preciso entender o coração desse Deus, e eu preciso me abrir para o trabalhar dele na minha vida, porque até a fé que me faz crer que ele é a minha porção vem dele. Eu quero dizer que você que está aqui hoje vivendo uma situação de vida na qual essa palavra faz você se identificar com ela, ou seja, se o Espírito Santo está falando com você aqui nesse altar, é porque Deus está desejoso de derramar sobre a sua vida uma porção de fé, uma porção de amor por Ele, que vai ser mais do que suficiente para você suplantar todas essas dores e dificuldades. Quem recebe isso? Diga, Senhor, fortalece o meu espírito, não permita que a minha alma interfira com os teus planos. Eu creio nas tuas misericórdias eternas e quero usá-las para cumprir o propósito e alcançar o futuro que o Senhor tem preparado para mim. Que eu possa viver todas as provas no poder do Teu Espírito Santo, vencendo a todas para a glória exclusiva do Teu nome, mas também para que a minha alegria seja completa. Já está sentindo a alegria aí? Então dá um aplauso a Ele. O que nos restaura, o que nos renova, o que nos recria, o que nos traz de novo
a condição do êxito, o que nos leva de volta à terra prometida, é o fato de nós sabermos, de nós crermos que Ele é um Deus misericordioso. Amém? E que Ele é um Deus fiel. Olha o que diz o versículo 23. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós muitas vezes prometemos coisas e não cumprimos. Falamos que vamos fazer isso e não fazemos. Falhamos no requisito de fidelidade para com Deus em muitas coisas. Mas Ele não falha jamais. Porque Ele é Deus. Ele é perfeito. E acima de todas as coisas, Ele é fiel. O que Ele te prometeu que faria, Ele vai fazer. Deus não te chama para promessas ou consolações vazias. A dificuldade que temos é entendermos o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós muitas vezes já achamos que estamos prontos, já achamos que Deus está tardio, que Deus está atrasado. Eu já poderia receber essa bênção, eu já poderia sair dessa situação em que eu estou. Deus já poderia ter restaurado a minha sorte. Deus já poderia ter me dado um companheiro. Deus já poderia ter trazido meu filho, minha filha de volta. Deus já poderia melhorar a minha vida financeira. A gente acha que a gente está pronto. Mas Deus não libera a sua bênção enquanto você não estiver pronto para, de fato, recebê-la. Por quê? Porque Ele não quer que você desperdice a bênção. Ele não quer te dar uma bênção que depois você se esqueça do valor que ela tem, murmurando ou desprezando a bênção. Então Deus, muitas vezes, no deserto, na dificuldade, Ele está nos dando o ensinamento de valorizarmos as coisas. Quando um país passa, por exemplo, por uma guerra, coisa que o Brasil nunca viveu, graças a Deus, e se Deus permitir, nunca vai viver, as pessoas aprendem a dar valor no pouco que tem. Um pãozinho tem valor. Por quê? Porque tem hora que não tem o que comer. Não tem nada para comer. Não tem remédio, tem comida, tem água. Porque uma guerra destrói tudo, uma guerra devasta tudo. Então, muitas vezes, quando Deus tira as coisas, fecha a torneira, faz você se sentir angustiado, abatido, é porque Ele está querendo te ensinar a dar valor às coisas. E uma das principais coisas às quais Ele quer nos ensinar a dar valor é corrermos para a presença dEle, é buscarmos a face dEle. Ele diz aqui, bem-aventurado o homem que busca ao Senhor, que diz com a sua alma, o Senhor é a minha porção. Ou seja, Ele é de fato, apesar de invisível, Ele é de fato a única coisa que eu tenho. Porque a nossa alma, o nosso ser sensorial, com esses 5 sentidos naturais, ele se relaciona muito com o mundo físico aqui. Ele se baliza muitas vezes por aquilo que ele vê, por aquilo que ele toca, por aquilo que ele tem na mão, por aquilo que é palpável, pelo que é concreto. Mas eu quero te dizer que Deus, apesar de ser invisível, Ele pode ser visto com os olhos da fé, e Ele é mais palpável, Ele é mais real do que tudo o que existe de fato, de forma física, ao seu redor. Ele é, na verdade, a única coisa que nós temos. Ele é a única coisa que nós temos. Ele é a única possibilidade de restauração, de salvação, de transformação para a sua vida, numa vida melhor. Amém? Então se agarre a Deus. E nesse momento de dificuldade, de prova, não pense assim, a solução é ir embora. Eu vou largar tudo, eu vou chutar tudo para cima. Não adianta. Essas atitudes tresloucadas, essas atitudes muitas vezes insensatas e incrédulas, elas acumulam sobre nós ainda mais peso de pecado. Nós precisamos acreditar no amor dEle, saber que nós não estamos passando por lutas e dificuldades sem que Ele saiba. A Bíblia diz que o Senhor tudo vê, os olhos dEle estão em toda parte. Então Ele sabe da sua dor, da alma, por causa do seu filho, da sua filha que está longe de você, que está separado da sua família, que está longe do seu lar, que está num caminho que você desaprova. Ele sabe do problema financeiro que você está passando. Ele sabe que você está insatisfeito e triste com o seu casamento. Ele sabe que você está incompleto porque você não tem alguém para amar ainda. Não chegou o seu dia ainda. Mas aqui Ele diz, se você esperar na presença de Deus, buscar a face dEle, ficar em silêncio para ouvir a voz dEle, haverá uma esperança.
E essa esperança vai se transformar em promessa. E uma promessa, uma vez feita por esse Deus, ela jamais deixará de se cumprir. Quem recebe? O dia da tua vitória, o dia da tua alegria vai chegar. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa língua se encheu de júbilo e a nossa boca de riso. Amém? O dia de você sorrir está se aproximando. Ainda que tenha um dia escuro, uma noite de choro, um outro dia chuvoso, mas a primavera da sua vida está chegando. Quantos creem nisso? Isso é para os novos, mas isso também é para os velhos. Porque esse processo de alcançarmos a terra prometida, esse processo de estarmos realmente realizados em Deus, pelo poder de Deus, é uma coisa vivida de forma espiritual, não depende de cronologia. Tem pessoas que, por estarem com a sua vida mais avançada, pensam assim: para mim acabou, o meu sonho não se realizou, eu estou terminando minha vida com os meus cabelos brancos e com as minhas frustrações. Não é verdade. Não é verdade. Se você crê no Senhor, se você trocar a lamentação pela busca a Deus, ainda como um idoso, você vai viver dias de glória no seu espírito. Você vai ver a promessa do Senhor se cumprindo na sua vida, porque o Senhor, Ele é sobrenatural. O Senhor é um Deus que tem o poder de fazer novas todas as coisas. Ele é alguém que tem o poder de remir o tempo. Então Ele pode fazer uma pessoa que viveu 70 anos infeliz, viver depois mais 5 ou 10 anos, que vão ser os anos mais felizes da vida daquela pessoa, o que vai fazer, como o exemplo da mulher grávida, que na hora em que passou por 9 meses de aflição, um dia só na vida dela, é um dia tão feliz que compensa tudo o que ela passou, e essa dor já não é mais lembrada, porque a alegria suplantou tudo. Deus disse para Jó, que sofreu durante muitos anos: te lembrarás dos teus sofrimentos, apenas como águas que se passaram. Eu declaro que essa palavra, ela é viva e eficaz sobre a sua vida. Se você perseverar em amar o Senhor, em buscá-lo, em se abrir para a vontade e para o projeto dEle, você vai se lembrar desses sofrimentos que você está passando agora, só como águas que se passaram na sua vida. Quem recebe? Dá um aplauso ao Senhor. Assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Não que Deus tenha prazer em nos pôr um jugo, em nos humilhar, em nos fazer sofrer. Mas o Senhor é obrigado muitas vezes por nós mesmos a permitir que essas coisas aconteçam. Eu podia me rebelar contra Deus e dizer: Senhor, por que o Senhor teve que me chamar pela dor? Por que o meu primeiro casamento, antes de te conhecer, tinha que acabar dessa forma tão dolorosa? Mas eu entendi que tudo foi destruído, não foi porque Deus virou o rosto para mim, ou não conhecia a minha história, nem tinha o prazer de me abençoar, nem tinha o desejo de me fazer feliz. Não, Ele fez assim porque eu cometi muitos erros. Eu fui infiel. Eu fui, antes de Jesus, um homem adúltero. Então a gente mesmo comete erros, faz coisas impróprias, faz coisas que estão fora da justiça de Deus, da verdade de Deus, da vontade de Deus, e isso gera na nossa vida consequências. Deus, se houver arrependimento, sempre vai perdoar o pecado, mas a gente precisa fugir do pecado. A gente precisa vencer o pecado, guardando a santidade, porque o pecado deixará marcas na nossa vida. O pecado, muitas vezes, ele promove efeitos, consequências que são irreversíveis. Todo pecado é perdoado por Deus, mas todo pecado deixará consigo uma marca, uma consequência. Então, nós devemos o quê? Confiar nesse Deus, amá-lo de todo o nosso coração, guardarmos o silêncio para que Ele fale conosco, e termos a certeza de que a nossa dor, a nossa aflição, a nossa angústia
não durará para sempre, porque Ele é um Deus que se manifesta através de ciclos, de fases, de tempos na nossa vida. E o desejo dEle é que um tempo melhor venha sobre você, sobre a sua casa e sobre muitas pessoas que estão ao seu redor. O desejo de Deus em restaurar você, em edificar você, em fazer completo o seu testemunho, é não só te fazer feliz, é não só celebrar com você esse dia do teu sorriso, esse dia da tua vitória, esse dia do teu pódio, mas é também fazer com que isso seja benefício para a vida de muitas pessoas. Quando nós vencemos, quando somos glorificados pelo Pai, isso atrai milhares de milhares a nós mesmos. É o legado que temos como filhos de Deus, como irmãos mais novos de Jesus. Falava ontem com o pastor Marco Aurélio, quando Jesus morreu naquela cruz, aquilo foi uma decepção sem tamanho para todos os que o amavam, que o conheciam, porque aqueles discípulos estavam todo o tempo esperando nele, confiando de que ele tinha vindo ser o libertador do jugo romano, que ele tivesse vindo para realmente redimir Israel, libertar Israel, fazer de Israel uma nação poderosa, uma nação soberana. E eles criam nisso muito mais, porque ele não se manifestava como um simples líder, mas ele era um homem que ressuscitava os mortos, que curava os enfermos, que dominava as multidões através da sua palavra sobrenatural. Ele era um Deus que atravessava paredes, sumia no meio das pessoas. Então a vida de Jesus, o testemunho de Jesus estava revestido de sobrenatural. Mas de repente Jesus se torna, naquele caminho do Getsemane até a cruz, um homem sem poderes. Um homem que não reagiu, um homem que não chamou 12 legiões de anjos para destruir o exército romano, que veio junto com os fariseus prendê-lo. Ele não resistiu a Pilatos, ele não desceu um raio sobre a cabeça de Herodes, ele não fugiu, desaparecendo do pretório. Ele simplesmente se entregou àquela morte na cruz, porque ali ele estava levando sobre si os meus pecados e os seus pecados. E ele sabia que se ele não seguisse aquele caminho, se ele usasse do seu poder sobrenatural para fugir daquela morte, eu e você hoje não teríamos perdão. Mas porque ele trilhou aquele caminho como um homem comum, não só hoje eu e você somos perdoados pelo poder do sangue dele, como também ele, renunciando à glória e ao poder, que era todo dele, porque ele era o próprio Filho de Deus aqui na terra, ele recebeu tudo isso de volta, porque todo aquele que renuncia a alguma coisa por amor ao Pai, ou por amor a Deus, recebe de volta aquilo que renunciou de forma multiplicada. Amém? Quando Jesus morreu ali, foi uma decepção total, a ponto de que os discípulos se dispersaram, os discípulos ficaram desnorteados, não sabiam para onde iam, não sabiam o que ia fazer, foram subtraídos da fé e se apoderou deles o medo. O que ninguém esperava é que depois de 3 dias, ele havia de ressuscitar em glória. E eu quero dizer que o poder dessa ressurreição está sobre a sua vida, se você crê em Jesus. Porque talvez você esteja aí caído, abatido, derrotado, envergonhado diante de todos. Está todo mundo rindo, debochando, zombando e vendo a sua queda. Mas porque você crê nele, o dia da sua ressurreição, o dia do seu resgate, o dia da tua libertação, o dia da tua vitória também vai surpreender a todos. Quem recebe? Dá um aplauso ao Senhor. Só tem um jeito disso não acontecer. É você não crer. É você não desejar isso. E muitas vezes Deus diz não para aquilo que a gente está pedindo. Diz não hoje, diz não amanhã, diz não na semana que vem, diz não no mês que vem, no ano que vem. Passou 1 ano, passou 2 anos e ele ainda continua dizendo não. E aquela bênção que você deseja demora tanto, porque na verdade ele está querendo
forjar em você uma fé inabalável, uma fé que possa te conduzir até a eternidade, uma fé que vai fazer de você uma pessoa indesistível. Eu quero te dizer, se você tem um sonho dele, você tem um sonho e você crê nele, não desista do seu sonho. Amém? Não desista jamais do seu sonho, porque o seu sonho, ele foi plantado no seu coração por Deus. E Deus, se você consagrar a Deus o seu sonho, se você ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus, quais são os passos, quais são as etapas da transformação desse sonho em realidade, Ele vai falar com você dia após dia, você vai ouvir a voz dele, Ele vai corrigir sempre a sua rota, e Ele vai te levar em linha reta a viver a transformação desse sonho numa realidade poderosa, numa realidade sobrenatural. Quantos creem nisso? Por favor, dá um aplauso a Jesus. Eu quero frisar o versículo 31, porque você precisa sair com isso gravado no seu espírito e gravado na sua memória. Versículo 31, o Senhor não te rejeitará para sempre. O Senhor não vai te deixar sempre humilhado. O Senhor não vai te deixar sempre na condição em que você está. Deus tem um novo ciclo, Deus tem uma nova fase, Deus tem um novo tempo para você. E esse tempo é um tempo melhor do que o tempo anterior. A glória desta última casa será muito maior do que a primeira. Só quem crê, recebe e se alegra. Dê um grito de vitória a Ele! Uhul! O Senhor é bom. Diga isso, o Senhor é bom. Mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que eu esteja na prova, Ele é bom. Ele é bom em todo tempo. Ele é sempre bom. As suas misericórdias duram para sempre. Ele se compadece de você. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, olha, ainda que Ele permita que você esteja triste agora, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Sexta-feira eu tive uma reunião muito interessante, muito importante com o Dudu Kist, um jovenzinho da nossa igreja, puro, lindo, bochechinha rosada, ungido do Senhor, descendência do justo, geração poderosa na terra. Eu falei para ele, Dudu, não tem ninguém que possa se aproximar de Deus, que possa entrar realmente na presença de Deus em espírito, adorando a Deus, sentindo o amor de Deus, sendo tocado por Deus lá no profundo do seu ser, que não saia dali batizado em compaixão, porque Deus é amor. Então quando você realmente entra na presença de Deus, quando você conhece a Deus, não de ouvir falar, não de estar acostumado com uma pregação, mas de ter uma experiência pessoal com Jesus, você sabe que Ele é esse Deus compassivo. Você conhece Ele como esse Deus de misericórdias, que nunca vai te deixar, que nunca vai te abandonar, que não te esqueceu no calabouço como alguns pensavam que José fosse ser esquecido. Ele não se esquece de nós. Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona, Ele nunca desiste de nos amar. Então, de igual maneira, não desiste de amar no Senhor, nem crê que esse tempo de angústia e de aflição, ele é passageiro. Porque ainda que ele entristeça alguém, Ele não tem prazer nisso. Ele não aflige de bom grado os filhos dos homens. Ele está dizendo aqui, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria Deus? Ou seja, ele está dizendo, eu não concordo com nada disso. Eu não concordo com a opressão, eu não concordo com a escravidão, eu não concordo com a ganância de alguns que faz outros viverem na miséria. Eu não concordo com nada disso. E não só não concordo, como também não estou de braços cruzados. Eu sou
o Deus Todo-Poderoso, que me levanto para redimir o que está em pecado, para salvar o que está perdido, para libertar o que está cativo, para curar o que está ferido. E esse é um tempo novo, uma nova fase na sua vida, onde uma primavera está começando, para ser sucedida por uma estação posterior de muitos frutos, de uma colheita extraordinária, como profetizou aqui nesse altar o pastor Benito. Quem crê e quem recebe, quem se alegra mesmo no dia chuvoso pelas flores que virão, dê um grande e forte aplauso ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Acaso não procede do Altíssimo tanto o bem, tanto o mal como o bem? Preste atenção que na construção da frase o mal está antes e o bem está depois. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Então a estação do mal, o ciclo do mal é sucedido pelo ciclo do bem. Muitas coisas na vida, a começar dos seus próprios pecados, te fizeram mal, mas agora a santidade dele na tua vida vai te fazer muito bem. A presença dele na sua vida vai te fazer muito bem. Então se santifique para Deus. Ponha Deus em primeiro lugar na sua vida. Se entregue a Ele de todo o coração, crendo que Ele é esse Deus restaurador, esse Deus que faz novas todas as coisas. Porque se nós esquadriarmos os nossos caminhos, como diz o versículo 40, provando esses caminhos e vendo que esses caminhos não são bons, Ele nos abrirá portas para que nós voltemos para Ele e descubramos não só as suas misericórdias, mas a sua graça e a plenitude de todas as suas bênçãos. Eu quero que você tome posse de uma verdade espiritual. O céu é o melhor que pode existir. A Bíblia diz que nem com olhos se viu, nem com ouvido se ouviu, nem nunca penetrou no coração do homem a grandeza e as maravilhas que Deus tem preparado no céu para aqueles que o amam. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus está presente na nossa vida aqui na terra, e nós andamos debaixo dessas misericórdias eternas, nós cremos no poder do seu nome, o céu começa aqui. Então o céu é o melhor que existe, mas Deus tem uma vida plena, Deus tem uma vida feliz, Deus tem uma vida de vitória para você aqui na terra. Você recebe? Dá um aplauso bem forte ao Senhor.